Seja bem-vindo a mais essa aula. Hoje nós vamos falar sobre liderança e sobre autoridade. Liderança e autoridade dentro do trabalho? Não. Liderança e autoridade dentro da sua casa. Essa aula é para você que sente que teus filhos meio que perderam o respeito, perderam os limites, sabe? Que você sente que teu marido ou tua mulher não estão muito alinhados com seus valores, com seus princípios, com suas opiniões. Essa aula é para você. Essa aula faz parte da nossa série de estudos Homens Fortes em Tempos Difíceis. E muitos dos tempos difíceis, eles são construídos pela falta de referência, pela falta de autoridade. Uma pessoa sem referência é uma pessoa sem parâmetros. Uma pessoa sem boas referências é uma pessoa sem bons parâmetros. E aí começa a construção de tempos difíceis. Então, o que você precisa fazer para recuperar a autoridade, para recuperar o respeito, para recuperar o controle dentro da sua casa? Desenvolver princípios. Trabalhar em princípios para que você consiga recuperar isso. Porque é provável que se você não retome o controle, é provável que se você comece a tua família sem autoridade, sem respeito, sem honra, é provável que em pouco tempo a tua família seja destruída. É só você olhar para o cenário, para a nossa maravilhosa sociedade mundial e ver a quantidade de divórcios, e ver a quantidade de filhos depressivos, ansiosos, filhos doentes, mulheres doentes, homens doentes. Isso tudo é fruto de falta de autoridade, falta de referência. E é exatamente esse o tema da nossa aula de hoje. É isso que você vai aprender aqui. Mateus, por que o que você vai me dizer aqui nessa aula é importante? É importante porque se você não cuidar disso urgentemente, se você não começar a se mexer o mais rápido possível, é provável que o problema ele aumente. E não só aumente, ele aumente e seja exponencial, de uma maneira exponencial. É igual a dívida do cartão de crédito, sabe? Que tu deixa de pagar um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, 2 meses, quando você vê, você está devendo 5 vezes mais. É isso que acontece com os problemas dentro de casa, dentro de uma casa que não tem autoridade, que não tem comando. Então, digita aqui nos comentários a palavra autoridade para eu saber se você realmente se importa e se você realmente quer recuperar a autoridade e o respeito dentro da sua casa. Digita aqui, ó, autoridade. Eu quero ouvir, eu quero ler, quero saber se você realmente se importa com a tua família. Digita aqui. Vamos para aula? Vamos para aula? Vamos. Então, Matheus, por que eu preciso desenvolver a minha autoridade? Antes da gente entrar no conteúdo, antes da gente entrar na matéria principal, na estratégia de como você pode recuperar a sua autoridade, como que você pode construir uma autoridade, eu preciso te dizer que vai dar trabalho. Eu preciso te dizer que você vai ter que mudar alguns comportamentos, alguns hábitos, algumas atitudes que você tem. Você vai precisar abandonar coisas, abandonar vícios para que as coisas comecem a mudar. Porque não adianta você dizer, meu marido não me respeita, minha mulher não me respeita, o meu filho não me respeita, se você não faz nada para que se tenha respeito. Existe uma tríade, 3 coisas que fazem com que você recupere a autoridade, que são caminhos para recuperar a autoridade. Porém, você precisa fazer. Não adianta exigir sem ter ação. Se você quer cobrar algo, se você quer
atingir um objetivo, se você quer ter autoridade, você precisa se construir, ser uma autoridade. Você precisa buscar a legalidade para ser visto como uma autoridade. Porque se você não faz isso, é a mesma coisa de você olhar para uma semente e querer obrigar ela a dar fruto. Não, você tem que nascer. Só que você nem botou a semente na terra ainda. Como é que você quer que a semente vire um brotinho, que vire uma flor e que vire uma árvore, que dê fruto? Não vai. Você precisa tomar ações. Você precisa tomar decisões. Você precisa mudar condutas. E não é fácil. É muito mais fácil você dizer que o outro está errado, que ninguém faz nada do que você pede, de que está tudo errado, que você está cansado. É muito mais fácil. É fácil desistir, fugir. É fácil para um homem frágil, quando tem um problema, se afundar nas drogas, no vício, fugir, sair de casa. É muito fácil. Resolver problema dá trabalho. É mais fácil abandonar a família, abandonar a filha, abandonar a mulher. É muito fácil. É fácil para a mulher se acomodar. Ah, meu marido não liga para mim, eu vou me acomodar. E vira uma baranga. A- Fica relaxada, jogada. É mais fácil. É mais fácil trair. É mais fácil é mais fácil gritar. É mais fácil brigar. É difícil controlar a sua fúria, o seu instinto. É muito difícil você controlar a sua fúria, é muito difícil você ter calma em momentos de discussão, de briga. É muito mais fácil você explodir mesmo. Ah, eu tô cansado, eu falo mesmo. É muito mais fácil. É muito mais fácil você aceitar os seus impulsos, porque não tem filtro, não tem peneira, não tem freio. Para você frear um carro, você precisa pisar no freio. E quando você pisa no freio, os discos e as pastilhas de freio, elas trabalham, elas prendem a roda. Agora, se você só acelera e torce para o carro parar, ele vai bater. Então exige um trabalho, exige aplicação, exige confronto, exige sabedoria. Se você quer ser uma autoridade, você precisa desenvolver a sua sabedoria. Então, você entende que precisa tomar decisões, você entende os motivos pelos quais você precisa tomar decisões, você começar a mudar primeiro para ser reconhecido como autoridade, eu vou te dizer o porquê provavelmente você não é visto como autoridade. Eu vou te dizer, existem dois tipos de autoridade. Existem dois tipos de autoridade. Uma autoridade, ela é eleita e a outra autoridade, ela é imposta. Quando você quer que as pessoas te respeitem porque você é o pai, querem que você seja respeitado por ser respeitado, tem que me respeitar e ponto final. Tem que me ouvir, ponto final. Quando você entra nessa conversa, é provável que você perca a sua autoridade, porque essa é uma autoridade imposta. E existe a autoridade eleita, que é a autoridade em que os seus filhos e o seu parceiro escolhem te ouvir, escolhem te seguir. Porque se você bota um monte de laranja dentro de um saco e aperta, essas laranjas estão juntas. Mas a partir do momento que o saco rasga, cada uma vai para um lado. Essa é uma família sem autoridade. Essa é uma família sem unidade. Estar junto e estar unido são coisas diferentes. Quando você quer usar a autoridade imposta, você só está juntando. E para espalhar a sua família, para dispersar a tua família, só precisa de um cortezinho na rede que prende.
Agora, se você quer uma família unida, uma família que segue uma única direção, uma família que tem autoridade, você precisa trabalhar a autoridade eleita. As pessoas precisam querer te respeitar, querer te ouvir, elas precisam entender que você é uma pessoa confiável. Mateus, então, por que está me dizendo tudo isso daqui? Para você saber o que é autoridade. Porque não adianta você só falar, as pessoas não me respeitam, ninguém, sabe, ninguém me ouve. Você não é uma autoridade. Talvez você nem saiba o que seja uma autoridade. A autoridade é o direito de decidir, de se impor, de se fazer obedecer. Eu tenho autoridade, eu sou um juiz e tenho autoridade. Eu dou um decreto e as pessoas que estão debaixo daquele decreto, elas vão ter que seguir, elas são obrigadas a seguir aquele decreto. Isso é autoridade. Só que se você não sabe como desenvolver a sua autoridade dentro da tua casa, você vai ficar dando ordens, comandos, e ninguém vai nem te ouvir. É como se você estivesse falando para as paredes. Então, desenvolver a autoridade é fundamental para você salvar a tua família. Quando você entra nessa conversa de autoridade imposta, eu tenho que me respeitar porque é assim, sabe? Quando você entra nessa conversa de autoridade imposta, quando você entra nessa conversa de resolver as coisas na força, você começa a perceber que os seus filhos, eles vão preferir conversar com um amiguinho, desabafar com um amiguinho da rua, do que falar com você. Você vai começar a perceber que quando ele tiver algum problema, alguma coisa estiver acontecendo com ele vai se isolar. Ele não vai chegar e falar, pai, mãe, aconteceu isso daqui. Aconteceu tal coisa, isso daí tá me incomodando, isso é um problema, eu quero ajuda para resolver. Você vai ver seu filho se isolando. Você vai ver seu filho o tempo inteiro de conversa com um amigo o tempo inteiro, amigo de fora. Ele vai se sentir mais confortável com isso. Você vai perceber que a tua mulher, ela grita com você. Você percebe desrespeito. Que ela impõe coisas a você. Você não é um homem que tem autoridade dentro de casa. Você percebe que teu marido prefere ficar no futebol do que estar em casa cuidando da tua família. Prefere ficar na rua, no bar, do que estar em casa. Esses são sintomas, são sinais de uma família sem autoridade. Não tem autoridade da mulher, não tem autoridade do marido. A Bíblia dá 3 ordenanças, 3 princípios para que você recupere a autoridade, recupere a harmonia, recupere o respeito dentro da sua casa. A Bíblia ela dá 3 direcionamentos, 4 direcionamentos claros para que você recupere o respeito, a autoridade, a harmonia. Quais são, Mateus? Me ajuda aí, cara. Me ajuda aí que minha família... Meu Deus do céu. Já fiz de tudo. Será que fez de tudo? Será mesmo que fez de tudo? Quais são esses 3 princípios que a Bíblia fala, Mateus? Primeiro, ele dá um princípio, ele dá um direcionamento para o homem. Homem, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Ame a sua mulher como o seu próprio corpo. A Bíblia manda o homem amar a mulher porque a mulher é sentimental. A mulher ela precisa de afeto, ela precisa de carinho, ela precisa de
proximidade, ela precisa de intimidade. Só que você não, você é o brutão. Você não tem capacidade de falar um eu te amo, você tá bonita, dar um elogio genuíno. Você se acomodou, é fácil se acomodar. É fácil. É difícil você fazer diferente. Você entende isso? Então, o primeiro princípio, o primeiro direcionamento que a Bíblia dá é o seguinte, irmão. Homem, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e Cristo deu a vida pela igreja. Você morreria pela tua mulher? Ame a sua mulher como a ti mesmo, seu próprio corpo. Você fica sem comer durante um dia inteiro para se mutilar, para se machucar, fica sem beber água para se machucar. Eu vou me machucar mesmo. Você não fica, você come, você cuida minimamente do seu corpo. Você bebe água, você come. Então, esse mesmo cuidado que você tem com o seu corpo, você precisa ter com a sua mulher. Mas você nem cuida do teu corpo, né, meu querido? Tá obeso, tá gordo, cansado, viciado. Como você quer ser um homem, autoridade dentro da sua casa? Você tem que fazer o quê? Mudar. Mudar dói. Qual a tarefa? O que eu preciso fazer aqui, Matheus? Quais são os hábitos, o que você faz que destrói a sua autoridade? O que você acha que você faz que destrói a sua autoridade? Anota, meu querido. Anota. Às vezes você é obeso, você tá gordo, você tá feio, desleixado, irmão. Pelo amor de Deus. Cristo fala o seguinte: ame a sua mulher como você ama o teu próprio corpo. Só que você não tem condição, você não se enxerga, pô. Como você quer ser uma autoridade se você não se enxerga, se você não se cuida, cara? Seu filho olha pra você e fala: Meu Deus, isso é um porco. É claro que não vai ter respeito. Ele pode nem falar, mas ele pensa, cara, como é que eu vou ser, como é que eu vou usar esse cara como exemplo? Olha isso daí, meu. Não tem condição. Não tem condição. Cara grosso, cara feio, sujo. O que minha mãe viu nesse cara? Não tem autoridade. Por quê? Você é grosso. Você é grosso com você mesmo, cara. Você se trata mal. Você dá patada em você mesmo? Ou você passa a mão na sua cabeça e se vitimiza? Você passa a mão na sua cabeça para os seus erros. Os erros que você comete, você justifica. Você é parcial, você não é justo. Quando os outros erram, quando a tua mulher erra, teu filho erra, você é carrasco. Mas quando você erra, você releva. É assim? É assim mesmo que age? É assim mesmo que você quer construir autoridade? Então, o primeiro direcionamento que a Bíblia dá para o homem é que ele ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida pela igreja. E ame a sua mulher como ama a si próprio. Isso é forte, irmão. Esse é o caminho para você recuperar a autoridade. O que, que a Bíblia diz de direcionamento de princípio para a mulher? Mulher, se submeta ao seu marido, porque isso é bom. Assim como o Senhor se submeta ao seu marido, assim como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher. Mas eu não vou me submeter ao meu marido. Olha só as coisas que ele faz. Não tem como eu seguir. Não tem como eu seguir um cara desse. Mas você precisa honrar e respeitar. Se submeter. Honrar e respeitar. A partir do momento em que você quer ser o marido o homem da tua casa, você não está se submetendo ao teu marido.
Você não está honrando o seu marido. Se você não entender isso, você começa a fazer o papel do teu marido. E o seu marido, ele vai... Tem dois pontos aí. Se você começa a fazer o papel do teu marido, ou ele vai se acomodar, principalmente se ele for um frouxão, ou ele vai se sentir ofendido e vai criar uma guerra. Porque existem papéis definidos. O papel do homem, prover, proteger, presidir, e o papel da mulher, que é honrar, respeitar, ser leal. Se os papéis começam a se inverter, se o homem não cumpre o papel, aí vem a mulher que quer fazer o papel do homem, aí, meu querido, ou o cara vai se acomodar e a mulher vai carregar um peso gigantesco sozinha, ou o homem vai se sentir ofendido porque tá querendo ser eu e vai começar uma guerra dentro de casa. E aí não tem autoridade. Um reino dividido não prospera. Um reino dividido um reino dividido não tem unidade. Pode até ser um reino, tá todo mundo junto ali, mas é só um ajuntamento, um monte de laranja. E no primeiro cortezinho na rede, no primeiro problema, se espalha, se separa. Né? Filho para um lado, filho para o outro, filho para um lado, filho para o outro. É seu dia, não é seu dia, não dá pensão, dá muito pouco, a minha mulher cobra muito. É isso. Então, a mulher, ela precisa se submeter ao marido. A mulher sábia edifica a casa. A característica, como eu falei, a mulher, a função do homem é amar a mulher porque a mulher é emocional. Então, a mulher precisa usar essa habilidade emocional para, com amor, corrigir seu marido. E não é com confronto. Não é com raiva. Não é com força. É com amor. É com sabedoria. A mulher sábia edifica a casa. A mulher tola destrói. Como você, como mulher, pode assumir o seu papel de autoridade dentro de casa? Sendo sábia. Direcionando com amor. E é difícil. Eu sei que é difícil. Você vê um cara folgado. Não faz nada. E deixa faltar coisa dentro de casa. Homem frouxo. Como é que você cuida com amor um cara desse? Preguiçoso. O cara que sai para trabalhar e vai do trabalho direto para bagunça. É complexo. O cara que é viciado. Um cara muitas vezes agressivo. Como que você levanta a sua autoridade na sua casa? Assim. É difícil, eu sei. Dá trabalho. Mas você tem um papel, a mulher tem um papel de autoridade fundamental. Porque a Bíblia fala que ela é que edifica a casa. Ela é que fortalece a casa. Então seja sábia nas palavras. Seja sábia nas palavras. O espírito de acusação, você errou, você não faz nada, você é isso, você é aquilo. Isso é do demônio, que é o acusador. Você pode confrontar, você pode falar a verdade. Porém, através de orientação, de conselho, de sugestão. Porque existe hierarquia dentro de casa. Mesmo que o líder da sua casa, o cabeça da casa, seja um merda, seja um bosta. Qual a orientação que a Bíblia dá, o direcionamento que a Bíblia dá para os pais, agora é para os dois. Pais, não despertem a ira em seus filhos, mas eduquem com disciplina amorosa, com recomendações
e conselhos. Se você quer ser uma autoridade imposta, ser o comandante, o ordenador. Ah, mas eu sou assim porque eu fui criado assim, o meu pai me criou assim, a minha mãe me criou assim, meu pai me batia muito. Meu filho tem que apanhar também porque eu aprendi assim. É mesmo, cara? O que a Bíblia fala sobre isso? Eduquem com disciplina amorosa, recomendações e conselhos. Disciplina amorosa não é raiva. A ira, a raiva, a fúria é uma emoção, são emoções naturais do ser humano. A pessoa não aprende a ser raivosa, ela não aprende a se irar, ela não aprende a explodir quando é confrontado. Ela não aprende, ela nasce. Quando alguma coisa vai de encontro a ela, alguma coisa que ameace ela, alguma coisa que mexa com as emoções, ela vai explodir. Então o pai, a mãe, precisa direcionar os filhos com amor, recomendações e conselhos. Em Provérbios fala que na multidão de conselhos já se acha sabedoria. Então, se você se você dá ordens o tempo inteiro, se você vai na mão de ferro o tempo inteiro, como você constrói autoridade sobre os seus filhos? Não constrói. Você vira um ditador. E eu nunca vi um ditador respeitado. Analisa o governo, China, Coreia do Norte, Cuba. Não existe. Brasil, quem é o ditador do Brasil? Ele é respeitado ou ele é odiado? Tem alguns ditadores no Brasil, né? Tem um carequinha, tem um que infelizmente perdeu um dedo, né? Infelizmente, né? Trabalhava muito, perdeu um dedo. Existem ditadores no Brasil, eles são respeitados ou são odiados? Então, meu querido, não seja um ditador com seus filhos. Use sabedoria, dê conselhos, direcionamentos. Ah, mas o meu filho não me escuta. Será que você fez a sua parte antes? De ser exemplo? De construir intimidade? De construir confiança com seu filho? Ou você só quer mandar? Nasceu, sou eu que mando, eu que boto comida na mesa, sou eu que pago as contas, tem que me respeitar. Ele não escolheu nascer de você, não. Essa é uma autoridade imposta. A partir do momento que ele tem a condição de pensar e tomar as próprias decisões, você tem que conquistar essa autoridade. Você entendeu isso? A Bíblia dá direcionamento para os filhos também. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra pai e mãe para que tenham vida longa. Você tem que ensinar isso para o teu filho. Principalmente se você errou muito na tua vida. Quando você chega pro teu filho e fala, filho, eu já fiz isso e deu errado. Esse não é um caminho bom. Isso te leva a caminho de morte. A Bíblia fala que quem não ouve, quem não honra o pai e a mãe, quem não respeita pai e mãe, tem vida curta. Então existe uma consequência pela desonra. Existe uma consequência. Existe uma consequência na desonra. Existe uma consequência na desobediência. O pecado é fruto da desobediência. O salário do pecado é a morte. E a Bíblia fala: filhos, obedeçam. Obediência, a desobediência é um pecado. Obedeçam, não pequem. Obedeça seu pai e sua mãe para que tenham vida longa. Então, a Bíblia ainda completa, né? Ouça a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Ao mesmo tempo,
Ao mesmo tempo em que a Bíblia, esse direcionamento é para o filho, a Bíblia reforça o papel do pai e da mãe. O pai precisa instruir, a mãe precisa ensinar. Só que qual é o problema? O problema é que hoje em dia os pais têm que obedecer os filhos que dão conselhos para os pais, os idosos são esquecidos, os pais são esquecidos. Esse é o problema. A autoridade imposta, ela não fala de conselho, ela não fala de ensino, ela não fala de instrução, ela fala de imposição, ela fala de força, ela fala de ditadura. Então, o papel do pai e da mãe para restaurar a autoridade em cima do filho é orientar, é aconselhar. A autoridade para o homem para o homem recuperar a autoridade sobre a mulher e sobre o filho, ele precisa instruir o filho, ele precisa amar a mulher. E não é só amar por dentro, a mulher é emocional, você lembra? É demonstrar. É ser um homem de atitude. Para a mulher recuperar a autoridade, porque a mulher ser submissa ao homem não é ela ser inferior ao homem. O homem, a mulher e os filhos. Não é o homem, a mulher e os filhos. Existem níveis de autoridade. Para a mulher recuperar a autoridade do homem, para a mulher recuperar a autoridade sobre o filho, ela precisa ser submissa ao marido. Ela precisa honrar, respeitar, ser leal. Ela precisa ensinar o filho com amor, disciplinar o filho com amor. Ela precisa edificar a casa e não dividir a casa. Você edifica a casa com amor. Você divide a casa com fúria, com ira, com acusação. É assim que você recupera a autoridade dentro da sua casa. Filho que quer recuperar a autoridade sobre os pais, ele precisa ouvir os conselhos, ele precisa honrar e respeitar. Que pai não gostaria que o filho ouvisse os conselhos, respeitasse? Que filho não ganharia tudo o que ele pedisse se fosse um filho que obedecesse? Quem não gostaria disso? É da mesma maneira você em casa. Se você quer ter uma mulher que te respeita, você precisa amar. Se você quer ter um filho que te respeita, você precisa aconselhar. Se você quer ter um marido que te honra, te ama, você precisa edificar a tua casa. Parte de você. Primeiro é você. Primeiro você se resolve. Primeiro você se autoanalisa. Primeiro você dá o exemplo. Primeiro você constrói intimidade. Primeiro você ganha confiança. E a autoridade é só uma consequência de todo esse processo. Invista tempo, energia, fé na sua família. Invista. Não existe dinheiro que pague uma família salva, uma família reestruturada. Não existe. Então invista, seja inteligente, seja sábio e principalmente não confie na sua própria força. Confie na sabedoria eterna, na sabedoria divina, na sabedoria de Deus. Entrega para Ele. E você vai conseguir recuperar, restaurar, construir uma família forte. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenha feito sentido para você. Deixa aqui nos comentários se você vai investir tempo na sua família. Bota assim, ó, eu vou investir tempo na minha família e que eu tô lendo todos os comentários. Tá certo? Até a próxima aula. Eu vou deixar uma sugestão de aula aqui ou aqui para você continuar se desenvolvendo, continuar aprendendo, construindo virtudes, abandonando comportamentos errados e tendo uma vida melhor.
Então, um abraço e até a próxima aula.